Livro O Preço do Poder de Deus que Opera Milagres, de A. Allen. Capítulo 8. Que eu diminua. Veja Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Sob esta palavra, Deus começou a lidar comigo com respeito ao meu orgulho. Eu nunca me considerei orgulhoso. Se tal sugestão viesse à minha mente, por meio de pregação, acusação direta, ou mesmo pelo lidar fiel do Espírito, eu, como muitos outros, me justificaria chamando isso de respeito próprio, firmeza, boas maneiras ou altivez. Mas Deus chamou de pecado. Abre aspas, olhar altivo e coração orgulhoso são pecado. Fecha aspas. Veja Provérbios, capítulo 21, versículo 4. Sob o holofote da presença de Deus, era inútil tentar dar explicações. Como João no passado, tive que reconhecer a minha total dependência de Deus e quão pouco valiam meus próprios esforços. Percebi, como nunca antes, que até os meus melhores esforços eram tão fúteis que, verdadeiramente, Deus precisava tomar pleno controle de minha vida. Porém, antes que isso acontecesse, minha própria personalidade, talentos, conhecimento ou habilidade natural, precisava diminuir em importância em minha própria opinião. Desde então descobri que o poder e sucesso do ministério de qualquer homem dependem da quantidade ou da grandeza de Deus em sua vida. Os discípulos do Novo Testamento dependiam inteiramente do Senhor, abre aspas, cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Os discípulos não alegavam nenhum poder ou santidade de si mesmos. Contudo, à sua palavra de comando, um homem coxo por 40 anos, tendo que ser carregado por seus amigos a um lugar onde pudesse mendigar para viver, foi instantaneamente curado, de modo que não somente andou, mas pulava e corria. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 2 ao 8 e versículos 12 ao 16. Estes eram os mesmos homens que certa vez haviam se alegrado dizendo, abre aspas, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, fecha aspas. Veja Lucas capítulo 10, versículo 17. Agora eles diminuíram à sua própria vista e estão prontos para um crescimento no ministério. Ouça-os dizendo, abre aspas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 12 e 16. É somente quando Deus cresce na vida de um de seus seguidores que o poder pode aumentar, e isso nunca pode acontecer até que o eu diminua. Oh, que os ministros de Deus, sim, e os leigos também, compreendessem que, abre aspas, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, fecha aspas. Veja Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A força e o poder referidos aqui se referem à força e poder do homem, não de Deus. Refere-se ao natural e não ao sobrenatural. Existem duas fontes de poder. Muitas grandes organizações eclesiásticas hoje se orgulham de sua força, influência ou popularidade em sua comunidade. Sua força e influência são derivados da grandeza de seus projetos arquitetônicos, de sua imensa conta bancária, da eficiência de sua organização, de sua força numérica e da conexão com as pessoas certas, aquelas com riqueza e influência neste mundo, ainda que muitos deles nem sequer finjam que nasceram de novo pelo poder de Deus, mas somente se uniram à igreja como fariam em um clube social. Seu excelente talento e relaxantes cultos de adoração, ou seja, produtores de sono espiritual, suas lindas cerimônias,
Tudo isso ajuda a torná-los populares e dar a eles poder num mundo de pecadores religiosos e respeitáveis. É destes que Paulo, falando por inspiração do Espírito Santo, nos advertiu que devemos nos separar. Abre aspas, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Fecha aspas. Veja a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Essas pessoas ficariam muito descontentes se Deus interrompesse a ordem estabelecida de seus cultos e falasse, como fazia frequentemente no passado, através de um de seus profetas, repreendendo o pecado e chamando-os a uma vida de santidade e poder. Eles não fazem planos e nem dão qualquer espaço em seus cultos para a manifestação sobrenatural do poder de Deus. É verdade que existe certo sentimento de segurança e poder quando conseguimos construir uma bela igreja, quando conseguimos trazer nossa organização a um estado de boa eficiência operacional, quando deixamos de viver em constante receio de não ser capazes de cumprir nossas obrigações financeiras e alcançar as multidões com o Evangelho. Nenhuma dessas coisas está errada. Nós podemos agradecer a Deus quando essas coisas vêm em nosso encontro. Mas todas essas coisas não são nada, são apenas uma casca sem vida se o poder sobrenatural do Espírito de Deus não estiver ali. São uma mera torre de Babel, erguendo-se na direção de um céu que está muito longe e condenada ao fracasso e confusão, mesmo que pareça estar desfrutando de sucesso. Como é abençoado ter talento que é consagrado e usado para a glória de Deus. Como é bom ter conhecimento. Que conforto é ter acomodações adequadas. Porém, a única coisa necessária é o poder de Deus. Quantas belas igrejas em nossas cidades têm tido dificuldade de encher seus auditórios, enquanto homens e mulheres estão na chuva, do lado de fora das grandes tendas do Evangelho, montadas na periferia da cidade, tentando encontrar algum espaço para entrar, para que consigam ver o que Deus está fazendo através de seus ministros, os quais têm colocado o poder de Deus em primeiro lugar em suas vidas e que têm, de boa vontade, diminuído para que Deus cresça. Força, como Zacarias disse, se refere à força do homem, como esforço físico, habilidade natural, talentos, liturgias, cerimônias, rituais, regulamentos e programas. Quando o sobrenatural vai embora, o homem o substitui pelo natural. Ele substitui os cânticos sobre o poder de Deus pela realidade, impondo mais e mais ênfase na harmonia e arranjos musicais à medida em que o poder de Deus diminui. Graças a Deus pela boa música, mas em si mesma ela não é o poder de Deus. A força e o poder do homem natural jamais cumprirão a grande comissão e nem trarão libertação às multidões. Ainda que Deus possa usá-los até certo ponto, com a unção do Espírito sobre eles, essas coisas não podem ser usadas como substitutos do Espírito. Mesmo sermões esboçados com perfeição, eloquentemente pregados por homens de forte personalidade e cativantes, jamais farão a obra sozinhos. Afinal, até mesmo a pregação não é o nosso objetivo. A pregação é meramente um meio para se chegar a um fim. Se bons sermões e belas pregações pudessem fazer a obra sozinhos, ela já teria sido feita há muito tempo. Que os homens diminuam. Que eles percebam que sem Deus nada são. Que os pregadores somente compreendam que, sem exceção, não é a beleza ou o vigor de suas pregações que traz resultados, mas sim a unção do Espírito sobre o sermão e Deus em poder no homem que prega. As pessoas necessitam de mais do que ouvir um sermão. Elas precisam sentir algo enquanto o sermão está sendo pregado. É o Espírito que faz as pessoas sentirem a pregação. Paulo não foi, como alguns dos outros discípulos, um homem ignorante e iletrado. Sua educação era a melhor disponível em sua época. Seu discurso aos homens de Atenas, no Areópago, ainda é reconhecido como um dos melhores clássicos de debate persuasivo e estruturação homilética e literária. Veja Atos capítulo 17, versículos 22 ao 31.
A formação, educação e reputação de Paulo entre seus companheiros era tal que ele pôde declarar, abre aspas, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fecha aspas. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 4. Mas Paulo pôs tudo isso de lado. Ele estava pronto a diminuir. Abre aspas. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Fecha aspas. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 7. Contudo, conforme já vimos, embora Paulo fosse capaz de fazer um discurso eloquente, escreveu aos Coríntios, abre aspas, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Fecha aspas. Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. No versículo seguinte, Paulo nos diz por que colocou de lado seus talentos naturais para depender única e exclusivamente do poder de Deus. Abre aspas. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Fecha aspas. Mais pessoas teriam fé no poder de Deus hoje se a ele fosse dado o seu devido lugar. Nem tantas pessoas estariam confiando em suas igrejas em vez de confiar no Senhor para a salvação, e nem tantas seriam levadas pela personalidade de algum pregador a ponto de se tornarem inúteis para Deus e para os homens, exceto se esse pregador agir sob a liderança do Senhor. Paulo reconheceu a importância do Espírito sobre a sua pregação. Abre aspas, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fecha aspas. Veja a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. As pessoas hoje precisam de vida. A vida não pode vir sem o Espírito. Deus nos tornará ministros do Novo Testamento, capazes de trazer vida e libertação à medida em que diminuímos ao ponto de colocar em segundo plano o homem com todas as suas habilidades naturais, com tudo o que chama a atenção para ele e que o glorifica. Ainda que Paulo tenha sido um homem de conhecimento excepcional, devido à sua excelente educação e sua experiência amplamente variada, ele estava disposto a pôr tudo isso de lado e declarar que, abre aspas, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Fecha aspas. Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. O, abre aspas, conhecimento enche a pessoa de orgulho. Fecha aspas. Veja primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Algumas pessoas são de pouco uso para Deus porque conhecem muito. Paulo fala de alguns que estavam inchados na igreja de Corinto. Veja 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Paulo quis dizer com isso que eles estavam enormes e precisavam diminuir ou desinchar. Eles pareciam ser ótimos pregadores, mas Paulo disse que a prova do que eram deveria ser não o seu discurso, mas o poder. Abre aspas, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Fecha aspas. Veja primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Como é fácil ver que isso é verdade. E quão tolos parecemos muitas vezes tentando aparentar o que não somos por causa do orgulho. O orgulho tem 5 formas. Primeira forma, orgulho da aparência. Quão melhor parecemos do que aqueles ao nosso redor. Segunda forma, orgulho da posição. Não peça isto para alguém na minha posição. Terceira forma, orgulho da raça. Viemos de uma excelente família, você sabe, e devemos manter a honra da família a qualquer custo. Quarta forma, orgulho das qualidades.
Todos deveriam saber que somos as mais capazes e eficientes pessoas disponíveis. Ninguém conseguiria se equiparar a nós. E então, a última e a pior de todas as formas de orgulho. A quinta forma, orgulho da graça. Orgulho de nossas realizações espirituais. Orgulho do tamanho de nossos jejuns. Orgulho das visões, sonhos e revelações. Orgulho dos dons que pensamos possuir. Sentimento de que devemos ser os favoritos de Deus. Sim, e até mesmo orgulho de nossa humildade. Qualquer que seja a forma que nosso orgulho possa tomar, nos inflando como um balão, a primeira coisa que precisa ser feita antes de termos o verdadeiro poder de Deus é, abre aspas, que eu diminua, fecha aspas. Diz a Bíblia, abre aspas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, fecha aspas. Veja Lucas capítulo 14, versículo 11. Também diz a Bíblia, abre aspas, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, fecha aspas. Veja Tiago capítulo 4, versículo 6. Como então você pode esperar que Deus coopere com você, confirmando a palavra através de sinais que se seguem, se ele diz que está resistindo a você? Sim, eu preciso diminuir. Somente o ouro deve restar. Toda a impureza e todo metal impuro devem ser eliminados antes que Deus possa trabalhar com o ouro como ele deseja. E quão pouco sobra quando a impureza se vai.